precisa orar. Como toda a palavra de Deus, não adianta nós falarmos dos princípios e não vivermos os princípios, né? E eu percebo muitas pessoas que têm os princípios até bem alinhados em sua mente, mas pouco vividos em seu dia a dia. E princípios não vividos, obviamente que não proporcionará para você uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida conduzida pelo Espírito do Senhor. Então, quando falamos de oração, precisamos startar essa vida de oração. E queridos, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, é o que a palavra relata para nós, registra para a gente. E a gente tem visto verdadeiramente, eu sou prova viva disso, que a oração das pessoas que intercederam por mim, a oração que eu apresentei diante de Deus a respeito da minha vida, tem surtido efeito. Eu tenho visto e vivido resposta de oração. Aleluia. Então essa semana tem sido uma semana muito especial para a minha vida, porque há 3 semanas atrás o pastor Djalma ministrou aqui, liberou uma palavra profética a respeito de cura nas emoções. Eu já vinha por muitos meses enfrentando problemas com relação às minhas emoções. Ele disse que tinha que ter falado na quinta ele não falou, que foi ele que ministrou. E no domingo, retrasado, no mover que nós estávamos vivendo aqui, ele liberou essa palavra. Eu falei, essa palavra é minha, eu recebo ela em nome de Jesus. Porque sabe, queridos, a gente vai vivendo circunstâncias e assolações na nossa área emocional por conta justamente das pressões que são feitas com relação a todas as áreas da nossa vida. Quando te falta dinheiro, você fica em instabilidade financeira, mas isso mexe com o teu emocional, porque você tem compromissos, porque você tem um nome, você tem o nome de Jesus que é acima de todo nome. Então você não quer desonrar esses compromissos, não quer ver as pessoas falando, né? Olha lá vai a pastora caloteira, a pastora que compra e não paga. Olha lá vai o crente, né? Que veio aqui, fez uma dívida e não pagou, uma parcela e não acertou. Então, quando você carrega os princípios da palavra, não ter dinheiro para pagar as suas contas é algo que te traz uma instabilidade emocional, porque você sabe o peso que isso traz, você sabe a responsabilidade que representa você ter uma vida santa em todas as áreas da sua vida. É interessante que na igreja, quando a gente fala sobre santidade, as pessoas relacionam santidade só a questões de cunho sexual. E santidade, queridos, é em relação a todas as ações e pensamentos e falas que saem de você. Então é uma vida reta em todos os sentidos. E por muitos anos a gente já vem ministrando isso na igreja. É uma vida reta na compra e pagamento de algo, porque você está criando um compromisso da onde, ou seja com uma pessoa, ou seja com um estabelecimento comercial. É uma vida reta nos relacionamentos que você tem com as pessoas, seja ele de amizade ou seja ele profissional, por exemplo. Quando você está falando do ambiente profissional, a Bíblia fala que tudo que você fizer, você precisa fazer como sendo ao Senhor. E fala sobre respeitar as autoridades estabelecidas aqui nessa terra. E o seu patrão, o dono da empresa que você trabalha, da onde gera o dinheiro que vai sustentar aí a sua casa, a sua família, ele é uma autoridade na sua vida profissional. Afinal de contas, você deve respeito, você deve honra e você deve prestação de contas do teu serviço ao seu patrão. Então você precisa ter uma vida reta no seu local de trabalho, chegando no horário, cumprindo o que é estabelecido dentro dos propósitos da empresa, dos padrões da empresa. Então quando a pessoa é uma pessoa relaxada, uma pessoa que não faz bem o serviço dela, que não cumpre horário, que não leva em conta essa palavra, ela também está pondo em risco a vida de santidade dela, porque ela não está sendo alinhada nessa área da vida dela. Então as pessoas focam em uma coisa só, quando na verdade tem muitas coisas na nossa conduta. Eu não estou menosprezando a questão de uma vida santa na área sexual, é lógico que tem que ter, mas essa não é a única área da nossa vida. Né? Existem tantas outras que precisam de zelo, que precisam de cuidado, guardar o nosso coração também. É uma atitude de nos santificarmos. E guardar o nosso coração é justamente não receber tudo aquilo que é lançado para nós. Porque é do nosso coração que procede a saída da vida. Então toda palavra que disserem para nós, a gente vai deixar penetrar, aí já vai ficar magoado, já vai ficar entristecido, já vai querer, né, matar a pessoa, desejar o mal. Nós precisamos blindar e guardar o nosso coração. E saber que muitas vezes as pessoas que estão falando conosco, se direcionando a nós, estão influenciadas pelo inimigo. Mesmo que você não esteja vendo, mesmo que não tenha uma situação aparente ali para aquela pessoa estar falando aquilo para você, mas o inimigo usa toda e qualquer situação e pessoas que estiverem vulneráveis a isso. Então a gente precisa tomar cuidado
cuidado. E a Bíblia, ela traz entendimento sobre todas as coisas. E a vida de oração é algo que nos proporciona intimidade com Deus. E discernimento sobre todas essas questões que eu estou falando aqui. Para você ler a Bíblia, você precisa ter uma vida de oração, que é para quando você abrir a Bíblia, ela saltar aos teus olhos a revelação das verdades de Deus. Então, nós já estamos vindo algumas semanas tratando desse assunto de oração e vamos então startar ainda mais. Essa igreja já tem uma prática de vida de oração. Nós temos a nossa oração de liderança, nós temos a nossa oração online com todo o povo de Deus, nós temos oração em todos os cultos que nos reunimos, mas nós precisamos ter oração na nossa casa, no nosso local de intimidade. Ali precisa ser o nosso quarto de guerra, o lugar onde a gente vai apresentar a nossa família, a nossa torre de vigia, onde a gente vai estar orando por tudo, por todos e por nós. Aleluia! Então nós já ouvimos aqui sobre o poder da oração, nós já ouvimos aqui sobre o fato de uma vida de oração nos promover escape. Então não é que você vai, se eu orar bastante, eu não vou ter muito problema. Não, você vai ter o dobro do problema, com certeza, porque você está se posicionando em oração e o diabo vai se posicionar para te contra-atacar. Mas quando você está em oração, ele vai bater como se estivesse batendo numa parede forte. Aleluia! Ele vai ter que retroceder, porque você não vai sair do seu posicionamento. E a Bíblia já nos ensina isso, não é? Que do pecado a gente foge, mas o diabo a gente resiste. Então tem pessoas fazendo ao contrário, querendo resistir o pecado dá ruim. E fugir do diabo. E na verdade não, do pecado você corre. Por mais vida de oração que você tenha, por mais compromisso de Deus que você tenha, quando você vê o pecado, é melhor você ficar longe dele. Não subestime o inimigo e também não se coloque em condição de ser subestimado. E então a gente precisa ter uma vida de oração, porque isso vai nos garantir proteção diante de uma série de situações. E nós já vimos aqui que nós vamos passar pelas tribulações. A vida de oração não vai te liberar de tribulação, mas vai te proporcionar escape. Quando você ora, Deus vai trazer um escape, uma solução. Não é? Ontem foi bem interessante e hoje eu preciso ter tempo de mandar uma mensagem para uma moça que trabalhou comigo na Câmara. E ela está vivendo uma situação e ela falou assim: amiguinha, eu preciso que você ore por mim. Eu sei que você tem um negócio aí com Deus. O meu negócio com Deus é oração, gente. É oração. Mas na medida em que ela foi contando a situação dela, Deus já foi me dando uma direção, já foi descortinando uma direção. Eu falei para ela: eu não consigo falar com você agora, mas amanhã eu mando. Hoje eu não consegui ainda falar com ela. Ela falou: não tem problema, amanhã a gente vai estar junta, você pode falar amanhã se for o caso. Mas Deus já deu. Por quê? Porque a vida de oração amplia a tua visão, e a tua visão vai além das circunstâncias, a tua visão vai além do que você está vendo. Você parece que é como se fosse algo do tipo assim: você está aqui no meio do problema, e aí você olha para um lado, eu estou aqui olhando para vocês, e eu estou no meio de vocês, então eu só consigo ver aqui esse âmbito. Quando você tem uma vida de oração, parece que Deus te puxa aqui para cima, e você começa a olhar a situação de cima. Então você começa a ter um pouco mais de clareza, porque quando você olha de cima, você vê detalhes que olhando aqui da onde você está, você não consegue ver. E essa é a proposta da vida de oração, é te levar numa posição onde você tem a amplitude da visão. Ficou bom isso aí. Onde você tem a amplitude da visão, né? Onde você consiga enxergar além. Porque aqui, eu estou muito limitada, vocês concordam? Vocês estão muito limitados, mas se puxar aqui para cima, para que tem drone? A oração é o drone de Deus na vida da gente. Te coloca lá em cima e te faz ter uma amplitude, então você vê além disso aqui, você consegue ver até se bobear, tirando esse teto aqui, o bairro. Então, queridos, essa é a proposta da oração, de te promover, né? Promover num nível tal que você vai enxergar escape, vai enxergar solução, não é? E também é uma forma de revelar o querer de Deus, a vontade de Deus para nós, né? Às vezes a gente fica ali querendo saber o que fazer. Quando você vai para a oração, Deus fala com você, Deus direciona você.
Você tem uma nota dentro de você que vai te direcionar a fazer ou não fazer. É bem simples, não tem complicação. Quando você tem uma vida de oração, por exemplo, você quer comprar algo, e aí você tem uma vida de oração e Deus traz uma nota para você não comprar. E você não entende por que não comprar. Você tem o dinheiro, você tem o recurso, mas Deus está dizendo que não é para comprar. E por você ter uma vida de oração, intimidade com Deus, você vai obedecer. E aí, alguns dias depois, alguém vai te dar. E aí você vai entender porque Deus falou para você não comprar. Porque Ele te poupou de gastar um dinheiro, porque já estava tudo resolvido por Ele. Não é? Queridos, olha, eu sou muito prova disso. E eu vivi uma experiência tão legal essa semana. Eu não costumo pedir dinheiro nenhum quando eu vou para qualquer lugar. As pessoas me perguntam, eu fico bem constrangida sobre isso. A não ser quando é para uma outra cidade, que a única coisa que eu falo é: se você puder me ajudar, se você puder me ajudar com combustível, beleza, né? Mas via de regra eu nem isso costumo falar. Eu só falo isso se eu não estiver trabalhando, porque se eu estiver trabalhando, tá tudo bem para mim. É o reino, é a obra, eu nasci para isso, eu sou, né, de Deus para isso. E na segunda-feira eu fui ministrar lá em Tatuí e contei um pouco do meu testemunho. E no término do culto, a pastora pegou o microfone para encerrar e ela olhou para mim e falou assim: pastora, eu vou dizer uma coisa que talvez você já saiba, aliás, eu acho que você sabe, mas você é teimosa. Aí ela falou assim: o recurso que você precisa está nisso que você está fazendo. Só faça isso que você está fazendo e você vai ver Deus. E eu vivi um tempo onde eu fui ministrar em lugares, não me faltava creme para o meu corpo, não me faltava os sabonetes melhores que eu amo para tomar banho. Não era sabonete de mercado, né? Era aqueles que a gente gosta, que eu não vou fazer propaganda, né? Não me faltavam as coisas, queridos. Não me faltavam, né? E essa semana eu fui pregar a semana toda. E Deus me deu já o recurso para pagar uma parte das despesas da minha casa. Eu falei: uau, Deus é bom. Então, queridos, Deus faz, mas você precisa ter uma vida de intimidade. Amém? Então você vai entender o que Deus tem para você quando você tiver uma vida de oração, porque Deus revela através disso a vontade dele para a tua vida, né? E hoje eu quero iniciar com duas perguntas. Eu diferentemente dos demais ministros, eu gosto de fazer as pessoas pensarem e participarem comigo, né? Então, eu queria iniciar fazendo duas perguntas para vocês. A primeira é, e eu fiz essa num dia que o pastor Djalma estava ministrando: Deus ouve todas as nossas orações? Alguém se arrisca a responder? Deus ouve todas as nossas orações? Ouve todas. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não? A senhora acha que não? Você acha que não? Não tem problema, tá, gente? A gente está aqui estudando, é uma roda de estudos. Então a gente pode achar o que a gente quiser e a palavra depois esclarece. Vai pensar, é ótimo que pense. Bom, queridos, Deus ouve. Ouvir, Ele ouve todas as orações. Ele não é surdo, né? Ele não é surdo, então Ele ouve todas as nossas orações. Porém, Ele não dá atenção a todas. Porque a Bíblia vai falar isso pra gente, né? Que a gente pede e muitas vezes o Senhor não nos ouve por causa das iniquidades, da maldade do coração, do pecado. Então, você vai falar, Deus vai ouvir, mas Ele não vai dar atenção, porque você está fora da posição. É como você ter um filho que começa a falar com você, e você já disse para o seu filho o que pode e o que não pode. E o teu filho fica insistindo naquela questão que você já falou, que o que pode e o que não pode. Gente, vocês têm filhos e vocês sabem, tem fase que é bem difícil dos filhos da gente, né? Você está falando, essa roupa não dá, esse passeio não rola, essa amizade não é boa, mas o seu filho insistentemente, porque é o querer dele, porque é o
desejo dele, ele fica lá, não, mas escuta, pai. Ah, mas pai, o que tem? Não, olha de novo. Vê minha roupa de novo, pai. Ô pai, vê, ó, eu puxei um pouco agora, tá bom? Chega uma hora que você sai e vai fazer outra coisa para não socar o abençoado ou abençoada da filha. Estou falando bobagem? Não. Você deixa de dar atenção. Por quê? Porque você já cansou de falar, não quer ouvir o seu conselho, só quer insistir para falar. Então, você não dá atenção. Então, Deus também, Ele é nosso Pai. Ele já deu a instrução, Ele já deu a direção, e você está insistindo naquela solicitação. E aí Ele vai ouvir, mas não vai dar atenção. Ou atender conforme você está desejando. Então, Deus responde todas as nossas orações? Não. Sim ou não? Quem acha que sim? Sim. Quem acha que sim, levanta a mão. Deus responde todas as nossas orações? Ele ouve todas, mas Ele responde todas? Sim, não? Alguém acha que sim? Todos acham que não? Sim, Deus responde todas as nossas orações. Mas existem 3 tipos de respostas: sim, não e espera. Sim, não e espera. O problema é que a gente não quer ouvir o não e nem o espera. E aí quando Deus fala não ou espera, a gente acha que não está respondendo. Ah, não respondeu. Respondeu não. Respondeu espera. Você já experimentou responder espera com uma criança que está pedindo um negócio? Parece que você não respondeu nada. Você está mandando esperar e não espera, gente. Eu estou falando exemplo de pais. É o semáforo. Semáforo, sim, não, espera. Sâmia está aqui apresentando que no nosso ministério infantil já foi ensinado o que eu estou ensinando aqui. Você respondeu agora? O que você respondeu? Volta para o Ministério Infantil. Olha lá, legal o semáforo. O vermelho é? Não. O amarelo é? Espera porque ainda não é chegada a hora. Espera porque ainda não é chegada a hora. E o verde? Sim. Está aprovado. Então Deus responde todas as orações. Deus ouve todas as orações. O problema não está em Deus, o problema está na gente. O problema está em que a gente quer ouvir o que a gente quer, a gente quer fazer o que a gente quer. Ei, depois não reclama do resultado. Depois chora. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus? Não tem a ver com Deus, somos nós. Né? Somos nós, eu decidi isso, eu quis isso, e eu dei com a cabeça e está tudo bem. O que não me mata me faz forte. Né? Se não me matou, me faz forte. E tem que se transformar em lição. Então, Deus ouve todas as orações, porque Ele não é surdo, mas Ele não dá atenção a tudo que você está falando. E Deus responde todas as orações, só que as respostas são sim, não e espera. Então, algumas vezes a gente vai ter o sim de Deus, outras vezes a gente vai ter o não, e outras vezes a gente vai ter o espera, e nós precisamos entender isso. E não ser filhos rebeldes e querer passar o carro na frente dos bois. A gente se lasca. Poderia contar várias coisas da minha vida aqui. E vou dizer, hein? Às vezes o não de Deus é bem sutil. Não é um não gritando. Às vezes o não de Deus é bem sutil. Eu me lembro que quando mais nova, bem mais nova, eu queria namorar. E aí toda vez que aparecia lá algum interessado, alguma situação, eu tinha lá meus 15, 16 anos, eu pegava e abria a Bíblia, né? Eu tinha uma coisa assim que eu queria abrir a Bíblia. Eu abria a Bíblia assim do nada. Senhor, fala comigo, me dá uma resposta. Me dá uma resposta, Deus, eu preciso de uma resposta. E eu abri assim e saí. Esperei com paciência no Senhor. Um dia eu mudei de Bíblia, porque eu falei, tá marcado, esse negócio deve tá marcado aqui. Umas 3 vezes eu fui abrir a Bíblia, saiu no mesmo lugar, falei, não, deve estar com problema, né? Eu acho que eu marquei aqui. Agora toda vez que eu abro, sai nesse lugar. Troquei a Bíblia e veio a mesma coisa. Entendeu? Veio da mesma forma. Eu esperei com paciência no Senhor. Então, Deus vai usar muitas formas de tratar com a gente, de falar com a gente. A gente precisa ser mais maduro. E a gente precisa ser mais
obediente mesmo àquilo que Deus está direcionando. Amém? Amém. Vamos aos textos e eu vou pedir que então vocês ajudem-me abrindo suas Bíblias para a gente ir mais rápido com o tempo. João 15:16, João 14:14 e João 16:23. Cada um abre um e ajuda ele. João 15:16, João 14:14 e João 16:23. João o quê? 15:16. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. Amém. Então não foi a gente que escolheu, foi Ele que nos escolheu. De forma que a gente possa ir ao Pai, dando frutos duradouros, e tudo que nós pedirmos em nome de Jesus, a gente possa receber. João 14:14. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Muito bem. João 16:23. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Ok, vamos entender isso? Porque dá a impressão, então, que tudo que eu pedir no nome de Jesus acontece como num passe de mágica. Eu pedi, em nome de Jesus, faz. Mas vamos trazer aqui um princípio. Quem zela pelo seu nome aqui? Quem zela pelo seu próprio nome? Alguém pode usar o seu nome assim? Não? Djalma é meu amigão, meu parça já de bastante tempo. Eu posso, Djalma, chegar ali no bar, eu tenho um desafeto com uma pessoa, eu vou chegar ali no bar e vou falar com um cara que eu tô ligada que é do movimento, que é do esquema. E eu vou falar pro cara, viu, aquele meu desafeto, eu preciso que você vá matar lá e eu tô falando em nome do Djalma. Dá para você resolver essa questão? É em nome do Djalma. Porque você conhece o cara do bar mais do que eu, já andou com ele e tal. Você vai ficar feliz com isso? Por quê? Você não é meu amigo? Você não me conhece? Você zela pelo seu nome. Entendi. Não dá para usar o nome do Djalma com aquilo que ele não está de acordo. Se é com algo. Então vamos lá, partindo desse princípio, o que você está pedindo em nome de Jesus, ele pediria? Jesus pediria? O que você está pedindo, Jesus pediria? Você está usando o nome dele. Então você está falando em nome de alguém. É quase que como você apresentar uma procuração. Quando você tem uma procuração, esse documento da procuração te torna representante de alguém. Então, por exemplo, a minha mãe, ela tem as questões lá bancárias dela, e por conta já dela estar numa idade nova, uma idade nova, ela foi ao banco e algumas questões bancárias, ela assinou um documento dizendo que sou eu que respondo. Ela falou, se tiver problema com senha, se tiver problema com isso ou com aquilo, é a minha filha. Eu quero que a minha filha venha aqui resolver isso para mim. Porque são muitos os filhos e eu sou a única mulher e só por conta disso a escolha. Né? Porque se tiver que escolher entre um dos quatro, vai dar uma briga, porque ela ama mais um do que o outro. Mas ela ama mesmo mais do que qualquer um deles, porque eu sou diferente. Vai fartar agora. Não dá atenção, ouve, mas não dá atenção. Faz que nem Deus. Ouve, mas não dá atenção. Não, na verdade, assim, eu sou a filha mulher, e a mãe que tem mais homens, né, e uma mulher, tem mais afinidade com a filha mulher, pelo fato só dela ser mulher mesmo, né? Então já tem coisas que você conversa mais com a filha mulher. Então, a minha mãe fez isso, eu tenho essa procuração para responder por ela em determinadas situações. Agora, se eu for lá hoje e falar assim, eu quero fazer um empréstimo aqui de 100 mil reais em nome da Sônia, sabe o que a gerente vai fazer? Ela vai ligar para minha mãe. Mesmo eu tendo procuração, ela vai ligar para minha mãe.
Porque isso está fora da normalidade, porque é uma coisa que a minha mãe não costuma pedir empréstimo. Esse é um valor que minha mãe não costuma movimentar. Então a gerente vai ligar para minha mãe, porque vai estranhar um troço desse. Por quê? Porque não é do perfil da minha mãe. Então, a pergunta que nós temos que fazer quando nós vamos apresentar uma oração diante de Deus é: Jesus pediria isso? Porque eu estou pedindo em nome de Jesus. A gente já sabe que a oração, para ser respondida, precisa ser em nome de Jesus. A senha da oração é o nome de Jesus. É a mesma coisa que você pegar o cartão e ir no caixa eletrônico. Tem uma senha para liberar o dinheiro ou a transação que você vai fazer. E a mesma coisa, a oração do crente vai ser respondida quando ele terminar ela dizendo: eu peço isso, Pai, em nome de Jesus. Porém, se for um pedido que Jesus não faria, vai apitar um negócio no céu que vai fazer pé, 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 pé. Algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. Por quê? Porque Jesus não ia pedir um negócio desse. Jesus não ia pedir um crime. Jesus não ia pedir algo que fosse contra os princípios já estabelecidos na palavra. Então tudo que nós pedimos tem que estar em concordância com os princípios de Jesus, com os valores de Jesus. É muito sério você usar o nome de outra pessoa. É muito sério. Ainda mais o nome de Jesus, queridos, é um nome santo. Não dá para usar de qualquer jeito. Então, se você tem orações não sendo respondidas, e mesmo você falando em nome de Jesus, eu gostaria que você se perguntasse essa noite se Jesus faria essa oração que você está fazendo. Se Jesus pediria isso que você está pedindo. Isso vai te trazer clareza. Se você está coerente ou não. Tiago capítulo 4, versículo 3. Então, ó, primeiro motivo aí de oração não respondida é quando ela é desalinhada, né? Não tem concordância com os princípios e valores de Jesus. Pode usar o nome dele em vão? Não dá, não. Vai bloquear. 4:3. Quem achou pode ler, por favor. Quando pedem, não recebam, pois podem ser motivos errados para gastar em seus prazeres. Gostei muito dessa versão. NVI. Perfeito. Motivos errados. Então, motivos errados também vai proporcionar que você não receba o que você está pedindo. Motivos ilícitos, motivos impróprios, não é? Motivos que são para a tua própria satisfação, ou para dispor, né? Então, eu lembrei aqui da situação de Ana com Samuel. Ana queria um filho. Ela insistiu com Deus que ela queria um filho. Ela era estéril, mas ela queria um filho. E ela foi para os pés do Senhor para pedir um filho. Convergiu com a vontade de Deus. Por quê? Porque Ana queria um filho e Deus queria um profeta. Convergiu. Porque Ana, quando orou, ela falou para Deus que se ele desse um filho para ela dedicaria ele ao Senhor. Aí Deus pegou junto. Aí Deus falou: fechou, você quer um filho, eu quero um profeta, então o negócio está feito. Então, a pergunta que a gente tem que fazer também, quando a gente vai fazer uma oração, é se o que você está pedindo, né, para ter de Deus, Deus vai ter também de você. O que você, se Deus der para você o que você está pedindo, isso vai trazer benefício, lucro, acréscimo do reino dele, ou vai tirar do reino dele? Tem pedidos que você faz que vão convergir justamente com Deus, porque ele sabe que você vai usar aquilo para ele mesmo. Agora tem pedidos que você faz que, se Deus te der, vai te tirar do reino dele. Eu já vi muitas pessoas que queriam carro. Eu quero um carro, Senhor, eu quero um carro, eu quero um carro. E a pessoa fala: se o Senhor me der um carro, eu coloco ele à disposição da sua obra. Eu coloco ele para fazer a obra do Senhor. Mas, amados, Deus sonda e conhece o coração, né? E aí a pessoa ganha o carro.
O que acontece? Sai da igreja. Ou ela some, ou no carro dela ninguém entra. Não posso carregar peso, não pode entrar com o pé sujo, não bate a porta do meu carro. Quer dizer que aquilo está mais no coração dela do que atender o reino. Já pensou se Ana tem Samuel e falar, Senhor, gostei tanto do meu bebezinho que eu não vou dar não. Vai ficar comigo aqui, eu não vou deixar lá na casa do profeta não. Sabe, tem pessoas que pedem dinheiro e quando elas têm essa quantidade de dinheiro, elas vivem para o mundo. Vazam para o mundo. O dinheiro não acrescenta nada para o reino, acrescenta na vida da pessoa, mas leva a pessoa para fora do reino de Deus. Então muitas vezes a gente fica insistindo, aí Deus não responde, a gente vai na força do braço. Ah, o senhor não quer me dar não? Eu vou fazer do meu jeito. E queridos, não tem muito para onde correr, né? Você pode fazer do seu jeito, só que vai chegar uma hora que vai pagar. Não dá para você viver de qualquer jeito, ainda mais quem conhece a palavra. Quem já conheceu a palavra de Deus não tem desculpa, não tem como, entendeu? Eu não sei, Anne, você se converteu na nossa igreja? Posso fazer essa pergunta? Não, de receber Jesus, conhecer Jesus. Não, eu conheci na igreja adventista do sétimo dia, mas eu conheci Jesus como meu Senhor, meu Salvador, e o pastor Valdemir. Tá. Amém. Então foi com a gente que ela recebeu Jesus. Depois você saiu. Você deu uma volta no mundo ou você deu volta só em igrejas? Os dois. Nos dois? Tá. Nessa volta no mundo, como era isso para você? Tipo assim, porque você veio do mundo, olha o que eu quero explicar, e a Anne vai me ajudar sobre isso agora. Você veio do mundo quando você chegou na nossa igreja. Doente, Lembro super. derrotadíssima. Lembro Era super. amante de uma pessoa há muitos anos, foi amante de um cara durante muito tempo. A mulher dele faleceu, fui morar com ele, não deu certo, um relacionamento totalmente doente, conhecia a igreja, fui morar em cima da igreja e mesmo assim eu não conseguia me desvencilhar do cara, que era um doente, eu também me permiti aquilo, enfim, só derrota, só derrota. Sem dinheiro, sem eira nem beira, sem nada. Então, ela tem uma vida sem Jesus, antes de Jesus, depois uma vida onde ela encontrou Jesus, começou a ter clareza sobre certo e errado, começou a ter clareza sobre o que era bom, o que não era bom, e começou a perceber algumas coisas que ela precisava deixar para trás, para viver algo novo de Deus. Beleza. Aí ela saiu, e nessa que ela saiu, ela foi para algumas igrejas, mas teve momentos em que ela não foi para igreja nenhuma. Nesses momentos em que você não foi para igreja nenhuma, a vivência no mundo, que era o mundo que você estava acostumada, aí você volta para lá depois de ter conhecido Jesus. Essa vivência, depois de ter conhecido Jesus, no mundo em que você já viveu e que tudo era comum, amante, era normal talvez isso, não tá assim, tudo bem, a gente sabe que é errado, tal, mas não tinha um grande peso, ela não conhecia Jesus, começou a ter mais peso quando ela conheceu Jesus, então ela vai voltar lá naquele mundo da onde ela saiu, só que agora conhecendo Jesus, a vivência era normal, você curtia igual, você podia tomar uma bebida e para você estava do mesmo jeito como era antes? Beber não bebia, mas assim, eu costumo dizer que eu imagino quando Adão e Eva nos pecaram e caiu a ficha, a vergonha que eles sentiram, a sujeira que eles sentiram neles. Eu me sentia assim, quando eu estava, que eu já falei com a pastora, eu peço para Deus matar minha carne todos os dias porque eu gosto de batuque. Eu trabalho com cultura, então eu estou muito perto disso. Então, assim, quando eu estava ali naquele meio, no meio daquelas pessoas, eu falava, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Uma tristeza, uma depressão, meu pastor não voltava para minha casa. Porque quando eu pisei aqui, eu falei para a pastora até, quem já pisou no Espírito Santo não sabe viver em outro lugar. Quem realmente teve um encontro verdadeiro com Cristo e viu que a mudança é possível. Então vocês estão entendendo? É outro nível. Então se Deus te der o que você está pedindo, o reino dele vai sair ganhando ou vai sair perdendo? Essa é a outra pergunta que eu quero fazer para nós hoje.
Porque às vezes, queridos, a gente estava no mundo, vem para a igreja, começa a ter uma vida de oração, começa a conhecer Jesus, começa a entender sobre o certo e errado, mas ainda assim a gente tem insatisfações, porque isso é inerente do ser humano, a insatisfação. E diante dessas insatisfações e orações não respondidas, porque justamente Deus não vai dar ouvidos a coisas que vão te satisfazer desejos ilícitos ou que não vão agregar para o reino, aí você fica bravinho, nervosinho e sai de novo para viver lá, e ó, não é bom, porque aí é pior agora, porque aí você vai sentir vergonha, você vai sentir nojo de você vai sentir nojo da situação que antes era normal. O que era comum agora já não é mais comum, porque você não é mais comum. Então a pergunta, quando uma situação não está acontecendo, né? Eu quero casar, e aí não acontece esse casamento, a pergunta é, se o casamento acontecer na sua vida, isso agrega para o reino ou te tira do reino? Eu quero ter um filho, tá bom, se Deus te der um filho, vai acrescentar para o reino ou vai te tirar do reino? Nós precisamos entender, queridos, que pode parecer tudo bom, mas se não for bom, e Deus já está vendo, porque a gente precisa orar para ficar acima, né? Mas Deus já está lá. A gente precisa orar para ser colocado num nível acima, mas Deus já está nesse nível. Ele já está enxergando o agora e o depois. E muitas vezes nós insistimos em uma questão em que Deus já está vendo que isso vai tirar a gente do reino, que isso vai atrapalhar a nossa caminhada com Ele, e Ele vai colocando impedimento, e Ele vai mostrando, e Ele vai trazendo revelação, clareza, e a gente vai insistindo, não, porque eu quero. Aí, como dizem os nossos irmãos da congregação cristã, quer pagar preço, pega a prova com a mão. Então seja guiado pelo Espírito do Senhor. Ter filho é lícito, casar é lícito, eu não estou falando de nada errado. É certo, mas é para você? É para mim? E se não for, gente, para tudo. É para fazer e viver só o que for. Ana queria um filho e ela teve, mas ela teve que entregar esse filho ao Senhor. Então ela teve o prazer da gestação, ela teve o prazer da amamentação, ela teve esses prazeres de ser mãe. Mas chegou numa certa idade, ela teve que entregar para o profeta lá, terminar. Ela podia ver o filho como mãe, não tinha nenhuma proibição sobre isso, mas ela não pôde criar, porque ela tinha um acordo com Deus. Foi depois Deus abençoou, né? Mais 5. Por causa da obediência dela, Deus me deu mais 5 filhos. Aí foi mãe com força. Aí foi mãe com força. Então, queridos, pare para pensar e pare de insistir. Se está no propósito de Deus, ok. Se não está no propósito de Deus, o certo facho. É bem simples assim. Marcos capítulo 11. Versículo 25 e 26. Pastor Paulo está Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovo. Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. Foi isso que você leu? Marcos 11, 25. Ah, não, Mateus, perdão. Minha Lá em Eclesiastes. Agora sim. Estou rindo, o que eu estou pensando? E quando estiveres orando, perdoai se tens alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Pronto. Então vamos voltar um pouquinho para ficar bem gravado para a gente. Deus ouve todas as orações, porém não dá atenção a todas elas. Deus tem resposta para todas as orações e a resposta pode ser sim, não ou espera. O que você está pedindo, Jesus pediria? Porque você está pedindo em nome dele.
são situações a serem analisadas para você entender por que tem coisa que não está acontecendo, por que tem resposta que aparentemente você entende que não é a que converge com a sua, né? Oração que você acha que não foi respondida, mas é só porque não está acontecendo o que você quer. Aí o que você está pedindo vai agregar para o reino ou vai debitar, afastar do reino? E isso especificamente com relação à sua vida. E agora, a questão do perdão. Como é que a gente vai orar pedindo tantos favores a um Deus tão perdoador, se a gente não consegue perdoar? Olha, gente, eu passei muita coisa à frente da igreja, pastor Paulo também, e tem gente que a gente ora assim para Deus abençoar abundantemente, levar para outro país mesmo. Né? Mas assim, debaixo de muita bênção mesmo, muita unção e muita graça. Porque podendo a gente não quer realmente ver, a gente não quer realmente encontrar, né? Porque nós também somos pessoas que, né, sente também, o sangue corre na nossa veia, o coração acelera, a memória funciona. Então tem pessoas que você fala, Jesus, olha, está perdoadíssimo, Senhor, mas prepara e leva, né, de tão perdoado que está. Espera, né? Espera. Eu estou brincando assim, mas a gente tem que estar pronto, gente. Todo dia para encontrar com essas abençoadas dessas pessoas. Todo dia. Para, sabe, acontecer de ver. E aí, como é que vai ser? Se tiver coração rançoso, né? Eu trabalho muito, muito, muito na minha vida a respeito disso, gente. Para não ter raiva das pessoas. Porque a raiva vai se transformar numa amargura que vira ódio, e aí você já não responde mais por você. Então, muitas vezes o que acontece comigo é o estabelecimento de uma mágoa, mas eu já trato ela logo pela palavra de Deus. Eu já procuro tratar com a palavra de Deus, porque a mágoa é o seu sentimento ferido. É a confiança que você tinha, o carinho que você tinha, o amor que você tinha, que foi ferido. Mas o ódio é a transformação de um bom sentimento que você tinha em um péssimo sentimento agora. Então eu sempre peço ao Senhor, Senhor, não deixa isso acontecer comigo, mas trabalha no meu coração para que até o sentimento ferido seja curado. Para eu olhar como Jesus olharia. Porque, queridos, nós sabemos que a Bíblia diz que é desejo de Deus que todos sejam salvos. Até aqueles que a gente não queria que fosse. Você pode não querer que seja salvo, mas Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da palavra. Por que está falando chegue ao pleno conhecimento da palavra? Porque muitas vezes a pessoa age erroneamente com a gente pela falta de conhecimento da palavra. Mas não era um conhecedor, frequentava a Bíblia, frequentava a igreja, conhecia a Bíblia. Esquece, gente, conhecer Bíblia é praticar a Bíblia. Conhecer o caminho do versículo, o endereço do versículo e ficar recitando ele decoradamente não significa que conhece Bíblia. Conhecer Bíblia é viver Bíblia. É viver Bíblia. Isso é conhecer Bíblia, porque aí você sabe que a receita dá certo, que o que está escrito funciona. Né? A Marli, essa semana me acompanhou, né, no compromisso, e a minha mãe comentou que na hora que eu estava lá em cima ministrando, a Marli falou assim, nossa, dá uma alegria na gente ver ela desse jeito. Se a gente fica feliz, eu imagino você, ela falou para minha mãe, né? Imagino você, porque era chique o negócio lá, né, gente? Meu Deus, era chique, eu nem tinha visto e eu nem sabia que atrás de mim tinha um painel bem grandão e aparecia a minha foto e o meu nome. Eu não sabia disso aí. Depois, olhando as fotos, né, até postei no meu status, e olhando as fotos depois que eu vi, eu falei, nossa, eu estava grandona na tela. Né, um som, meu Deus, ali eu gostei da minha voz, ali eu gostei. Isso aqui me perguntou no Face lá, quem tá cantando é a Aline Vala? Não vi isso aí, perguntaram? Olha lá, pra você ver como que eu tô antenado, nem vi. Não vi também. Era a Aline Barros. E aí assim, uma coisa maravilhosa. E sabe, a Marli viveu aquilo ali.
Só que eu tenho caminhado um pouco mais de perto com ela e tenho compartilhado algumas coisas com ela. E aí ela viu quando a mulher falou as coisas comigo. Ela viu o momento difícil que eu passei, ela viu aquilo tudo ali e ela falou assim, mas Deus fez um negócio com você, né? Chega a ser lindo da gente ver. Ela falou, Vivian, você estava bagaçada. Porque a Maria é assim, né? Ela fala assim, você estava bagaçada, minha amiga. E Deus fez um negócio que chega a ser lindo da gente ver. Ele encheu sua agenda. Ele não está dando tempo de você pensar em nada que não seja a palavra. Porque para atender os compromissos precisa estudar a palavra, gente. Né? Então ela falou, Deus fez um negócio que você não tem tempo para pensar em nada, só na palavra. E ainda no final do evento, a gente teve um jantar. Glória a Deus. Até preciso postar, porque veio um louvor no meu coração quando eu vi aquela mesa. Coisa gostosa, maravilhosa, ainda mais ele falou, pode convidar sempre. Entregou tudo. Mas quem caminha comigo já há mais tempo, sabe que essa é a forma que Deus trabalha na minha vida há muitos anos. Mas, queridos, uma desviada que você dá no seu foco, um momento de descontrole seu, rapaz do céu, o diabo arrebenta mesmo. Ele não tem dó. Ele não tem dó. Então, queridos, Deus tem muito para fazer. Agora, eu vou ficar burruzada, não liberando perdão, para a turma de pessoas que me fez, porque foi uma turma de pessoas, porque coisas que vem acontecendo há anos, que foi me fazendo ficar desestruturado, que foi me maltratando para ficar na forma como eu fiquei, eu vou ficar? Não, gente, porque sinceramente, hoje quando eu olho para mim e olho para essas pessoas, a Bíblia diz que um coração alegre traz formosura para o rosto. Aleluia! Glória a Deus. Sabe, gente, parece que eu tem mais novos do que eu. Nessa turma toda tem mais novos do que eu. E parecem muito mais velhos do que eu. Porque a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Eu cometi meus erros, mas eu me coloquei diante de Deus com a cara no pó pedindo perdão. E ajustei o meu caminho. Eu sei aonde eu errei. Eu sei que muitas vezes eu fui dura na forma de falar. Eu sei que muitas vezes faltou sabedoria em algumas situações. Mas eu sou um ser humano, será que ninguém sabe disso? Eu sou um ser humano. E pode ser que tenha um dia que eu vou falar mais doce e outro dia que eu vou falar mais grosseiramente. E você também é um ser humano, precisa entender que eu sou um ser humano, sou mulher. Tenho períodos, né? Tenho carências. Tenho tudo que uma mulher natural tem, gente. Mesmo tendo o Espírito de Deus. Então pode ser que algum dia eu esteja um pouco mais, né? E aí, por causa disso eu preciso ser crucificada? Por causa disso, vocês que estão aqui precisam ser crucificados? Não, tudo bem, a gente identifica onde errou, ajusta, pede perdão, alinha e vamos embora. O problema é que eu vi as pessoas fazerem e saírem ainda caluniando, ainda, sabe, maltratando, ainda cuspindo, como diz, né, no prato em que comeu. Então assim, se eu fui boa até aqui, guarda isso aí, pode ir embora. Se eu não estiver sendo boa para você mais, se estiver fora da casinha, não estiver mais no contexto bíblico para a tua vida, é certo que você vai embora, é certo que você procure uma liderança melhor para você. Mas você não precisa sair falando mal. Você pode dizer, olha, pastor Djalma, eu estou indo embora dessa igreja porque você teve uma atitude que me desagradou. E eu percebo que a gente não pode mais caminhar junto, porque essa sua atitude não está mais convergindo com aquela forma que eu entendo que é a forma certa de conduzir uma igreja, de viver uma vida. Como eu não posso ocupar o seu lugar, porque o pastor é você, eu vou, mas deixo a dica, dá uma melhoradinha nisso aí. E a pessoa vai embora e vai ser feliz com algum outro pastor mais bacana, mais legal, mais alinhado, e deixa o Djalma viver aqui a vida dele, o chamado dele, e vai lá e vive e floresce em outro lugar. Mas não precisa falar mal, porque por quanto deu, foi bênção, né? Por quanto estava tudo ok, estava tudo ok. Agora, quer dizer, é como você pegar um casamento, gente, que acabou lá não dando certo, acabou em separação. Foi todos os anos foram ruins?
Tudo foi péssimo, se casou por quê? Ficou todos os anos casado por quê? Não teve nada bom? Então guarda o que é bom. 5 filhos, né? É ótimo. Olha eu. Olha eu. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu ouvi isso há alguns anos atrás. Perdoar, graças a Deus, não tenho essa dificuldade de perdoar alguém. Mas não quer dizer que você precisa conviver com uma pessoa que você perdoou. Ou seja, não preciso mais sentar, não, perdoei, tudo de bom, tá lá, feliz, contente, casado, sei lá o quê. Bom, vamos lá. Se tratando de questão de cônjuge, né? Você separou, tal, houve uma situação e essa situação deu um problema. Enfim, você perdoa e você pode decidir se quer voltar ou não com essa pessoa. E aí eu sou individual com Deus, porque você que sabe o quanto te doeu, o quanto não te doeu, o quanto a pessoa realmente está arrependida, porque você não perdoa a pessoa porque ela está arrependida. Você perdoa a pessoa porque você sabe que você tem que perdoar. Independente se a pessoa se arrependeu ou não do ato que cometeu. Agora, em se tratando de pessoas do convívio normal, que não seja cônjuge, né? Não tem obrigatoriedade, né? Não é da minha família, eu não preciso ficar levando para minha casa só porque eu perdoei. Se aparecer aqui na igreja, senta aí, assiste o culto, tá tudo em paz. Né? Tá perdoado. Pode congregar, pode, enfim, tá perdoado. Agora, queridos, ninguém tem curta memória, então nós teremos reservas. Digamos que não aconteceu aqui, em nome de Jesus, deixa eu deixar isso bem claro, é só um exemplo. Digamos que a gente tenha tido algum tesoureiro, alguém que ocupava o cargo de tesouraria na igreja, roubou e foi embora. Aí a gente ficou com o dano, né? O déficit financeiro, emocional e tudo mais. Passa anos, a pessoa volta. Volta o cão arrependido. Aí a pessoa volta arrependido de fato, sofreu o dano daquilo que fez e tal, e volta arrependido e pede perdão. Vamos perdoar ou não vamos? Sim. Vamos? Mas vamos colocar como tesoureiro de novo? Não. É isso. Não dá. Por quê? Porque quebrou a confiança naquela área. Então, vai aí mais algum tempo para a gente poder entender se a pessoa realmente se arrependeu daquilo ou não. Então, a questão da quebra de confiança é que sempre fica aquela situação. Será que é como alguém te conta, né? Tipo, você via a pessoa normal, mas de repente ela conta para você que ela já foi uma pessoa viciada em drogas. E que na época ela roubava qualquer coisinha que ela visse para trocar por droga. Até aquele dia você olhava para a pessoa numa boa. No momento em que ela te contou aquilo, ela chega, você já pega assim sua bolsa. Fala, Senhor, tudo bem? Senta, pode sentar aqui, eu fico com a minha bolsa. Né? Por favor. A diferença entre a postura do cristão e a postura do ímpio, a grande diferença entre a postura do cristão e a postura do ímpio, principalmente nessa questão de perdão, é o seguinte: você não precisa conviver, com certeza, mas o que eu penso? Por exemplo, um ímpio que não conhece a palavra de Deus, que não tem o Espírito Santo, teve uma situação problemática com alguém, se estiver sentado no restaurante e a pessoa entrar, o ímpio, ele levanta e sai. É automático. Eu já vi pessoas fazer isso. O ímpio faz. Já vi pessoas levantadas no restaurante, ou de repente está numa festa e a pessoa, e atrás de chegar, a pessoa simplesmente diz: olha, eu vou até aqui, estou indo embora, porque a pessoa chegou, eu estou indo embora. O cristão não. O cristão, se ele realmente perdoa, ele pode estar no mesmo ambiente, a pessoa vai chegar, vai cumprimentar educadamente, vem, paz, tudo jóia, e vai permanecer no ambiente, porque não tem problema com aquela situação. Então, assim, aí eu falo por experiência, né? Eu falo por experiência, porque quem mais me prejudicou ministerialmente aqui em Tietê, eu já encontrei em vários lugares. A pessoa vem na minha direção como se nada tivesse acontecido. Ô pastor, paz, tudo bem?
Paz, meu irmão. Tudo bem, graças a Deus. Sua família está bem? Está tudo ótimo. E a igreja está bem? Está tudo bem, irmão. Graças a Deus. Como se nada tivesse acontecido. Entende? Então eu acredito assim, esse é o papel cristão. Porque o ímpio no meu lugar diria como? Ah, vem aquele miserável, deixa eu atravessar a rua, né, deixa eu ir para o outro lado, deixa eu desviar o caminho. E eu acho que o papel do cristão não é esse. Você mostra que realmente você tem Cristo quando você encara aquele que praticamente destruiu a sua vida, olhando nos olhos. E aí é aquele momento quando você olha nos olhos, você percebe que você está curado. Porque não volta sentimento nenhum. O que acontece comigo? Não tem sentimento nenhum, não consigo sentir nada. Até porque a gente perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos ofenderam, né? Se não tem lógica. Devedores, né? Posso aproveitar esse gancho de falar a respeito de perdão? Eu teve uma época que eu ministrei sobre perdão e o Senhor me incomodou muito a respeito de uma pessoa que era meu grande amigo e profissionalmente ele me traiu de uma maneira ruim e a gente perdeu esse laço de amizade. E aí depois que eu ministrei sobre perdão, Deus me incomodou no sentido de que assim, perdão não é um sentimento, não é um desejo, é um mandamento, é uma decisão que você tem que tomar. Ah, eu vou me preparar, não tem que preparar, é decisão, tem que perdoar e pronto. Se você é cristão, tem que pedir perdão. E Deus me incomodou a ponto de eu ligar para essa pessoa e pedir perdão para ela. Eu falei assim, ó, eu sei que o errado foi você, mas eu estou pedindo perdão para você se eu te fiz algo de mal, né? E sinta-se livre para viver sua vida. Eu não estava pedindo convivência com ele novamente, mas eu estava liberando perdão para a vida dele. Passaram-se 3 ou 4 meses, eu vi na internet que ele havia falecido. Aí eu pergunto para vocês, se eu ficasse pensando se eu perdoaria ele ou não, eu poderia não ter tempo de ter perdoado. Então, se você tem que tomar uma decisão de perdoar alguém, perdoe. Não espere a pessoa morrer para depois você pensar em perdoar. Então, assim, eu tomei uma atitude correta, fora do tempo, porque quando nós discutimos e perdemos amizades, eu nem era cristão, a gente perdeu uma amizade, nossa amizade de vários anos, e depois quando eu comecei a conviver na igreja, comecei a ministrar, eu ministrei sobre perdão, Deus me incomodou muito grande durante uma semana, e durante uma semana eu liguei para essa pessoa. Então, se você tem uma pessoa que você tem algum problema e você precisa perdoar, não espere mais. Liga, perdoa, importa, mas a pessoa que errou, ela tem que me perdoar. O cristão é você. Então, tem que partir de nós essa atitude. Amém? E o perdão, gente, ele precisa ser expresso para a pessoa mesmo, sabe? Não dá para orar aqui, Senhor, eu libero perdão para fulano e tal. A pessoa precisa saber que ela foi perdoada por você. Vou mandar uma mensagem? Pode mandar uma mensagem. Mas é necessário. Mas precisa ser expresso isso. Isso vai trazer libertação para a tua vida, né? Vai tirar amarras de você. E a pessoa, se ela quiser... Agora, deixa eu falar uma coisa. Nós estamos falando de situações explícitas, tá? Que aconteceu, a pessoa sabe que ela deu uma cara com você, não veio te pedir perdão, mas você sente que você precisa liberar a vida dessa pessoa, ok? Fulano, ó, aquela situação ficou meio mal resolvida entre a gente. Não precisa voltar no assunto, reviver, nada disso. Só aquela situação que ficou mal resolvida entre nós, criou um desconforto, eu queria dizer que você está perdoado, tá? Beleza, acabou aí. Agora, tem gente, e eu já vivi isso muitas vezes, que chega em você, que você nem sabe que fez alguma coisa, e a pessoa vem te pedir perdão, assim, te liberar. Eu queria te perdoar, porque aquele dia você falou assim, olhou pra mim. Eu não tô nem sabendo, velho. Aí eu vou ter que trabalhar perdão agora. Entendeu? Se eu não sei o que eu fiz, vai viver sua vida. Aí você ora lá e fala assim, eu perdoo a Vivian, porque ela é desse jeito mesmo, Deus. Entendeu? E esse jeito dela aí me incomoda. Quantas pessoas já chegaram pra mim e falaram, eu não ia com a tua cara. Esse seu jeito aí e tal. Mas depois eu fui convivendo, e fui gostando e tal. Olha, não, vontade de falar que não vai com a sua cara, sou eu. Olha, eu tive uma situação assim. Frequentava uma igreja onde tem uma bênção.
E eu, a pessoa que eu mais amava dentro daquela igreja, eu não sabia de nada, eu amava de verdade, eu amo ainda, a gente não se vê mais. Aí vai-se para um encontro lá, e acampamento, e fizeram uma mesa lá, aí sentou Pedro, Tiago, João, aqui. Aí vai, fala com você e tal, olha, não tenho nada contra você, tá tudo bem, tudo maravilhoso. Quando chegou na vez da pessoa, eu me surpreendi, foi até um choque para mim. Ó, eu queria dizer aqui que eu não ia com a cara da irmã Sônia, não gostava dela de jeito nenhum. Oxi, eu não fiz nada, eu assustei até. Mas eu queria hoje aqui com vocês pedir perdão para ela, porque eu não gostava dela. Eu falei, nossa irmã, e você é a que eu mais gostava de tudo? Eu também não gosto mais, não. Agora, não quero mais. Então, tem coisas assim, né? Que a pessoa olha ou acha que você é metida, que você é não sei o quê, não conversa, não vem bater um papo e faz um julgamento. Isso é errado, Mas né? o fato é que nós Aham. precisamos perdoar. Ah, eu Amém? perdoei. Liberar perdão também libera a ação de Deus em nosso favor ao orarmos. Tá? Então não adianta ficar com o coração peludo e querer resposta de oração que não vai acontecer. Libera o coração. Amém? Nós também erramos com as pessoas e quando Sim. temos consciência dos erros que cometemos, precisamos também pedir perdão. Entendeu? Não é só liberar perdão, porque nós somos só as pessoas que erram com a gente. Nós erramos com as pessoas também. E quando nós erramos com as pessoas, nós precisamos manifestar e dizer, ó, perdoa, me perdoa. E isso vai ser libertador para a tua vida, porque o perdão é libertador. Tanto você liberar perdão para alguém, quanto você pedir perdão para alguém. E gente, quando a gente tem Jesus, acende uma luz quando você está fazendo uma coisa que você sabe que machucou. É um olhar, é uma frase, uma situação, você sabe que você machucou a pessoa. Então, se tem essa sinalização, você vai lá e fala, me perdoa, não falei de um jeito legal com você. Me perdoa, não foi bom isso daí. Resolve e acabou, bola pra frente, toca a vida, não precisa ficar remoendo nada. Salmo 66, 18. Deus está falando, Salmo 66, 18. Senta. 6, 18. Achei. Se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. Então, precisa confessar pecado. E confessar pecado é expressando arrependimento do pecado. E o pecador arrependido é aquele que não vai voltar a cometer o erro. Não adianta você se arrepender agora, daqui 5 minutos você está fazendo a mesma coisa de novo. É arrependimento para mudar de vida, mudar de conduta. Senão Deus não te ouve. Está escrito, é a palavra. E esse não te ouve, já entendemos que é no sentido de não dar atenção. Deus não dá atenção para pecador, Deus dá atenção para filho. O pecador tem de Deus a misericórdia. O pecador tem de Deus a intervenção para a salvação. Mas quando a gente está falando de filho, se você é um filho de Deus e você está pecando, você precisa se consertar, meu. Você já sabe que o seu pai não gosta. Vai ficar dando de tonto agora diante de Deus? Então, o pecador precisa se arrepender. E por último, 1 Pedro 3,7, que eu não sei se vocês conhecem esse texto. No 19 e 20 aqui desse mesmo Pode versículo ler. que você falou, Pode ler. ele fala aqui, ó, mas Deus me ouviu, deu atenção à oração, louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim seu amor. Por quê? Porque Deus vai ouvir, só que para o pecador é de um jeito e para o filho é de outro. E o pecador arrependido vai ter essa atenção. Agora, se o cara é pecador, estou pecando mesmo, que eu ouço, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir gente falando assim. Não estou pecando mesmo, eu quero pecar, não quero parar de pecar. Eu gosto de pecar. Estou gostando dessa vida que estou levando, tá bom, estou pecando, tá bom.
já falei isso, pastor, inclusive com a pastora. Ai, mas nem lembrei de você agora. Horrível, mas eu lembrei. Eu não lembrei disso, graças a Eu Deus. lembrei, nossa. Mas às vezes a pessoa é isso mesmo. Não estou pecando, eu pego e aí tudo bem, eu gosto de pecar. Eu não quero, entendeu? Então tá bom. Só que você saiba que existe um impedimento aí de suas orações a respeito disso. E não tem nada a ver comigo, com a igreja, tem a ver com você e sua postura. 1 Pedro 3,7. Então, o pecador arrependido vai ter a atenção de Deus, vai ter a resposta aí positivíssima de sua oração. Mas pecador enrijecido não tem a atenção de Deus. Posso ler? 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Acho que isso é só para o marido, não tem a ver com a mulher. Mas é só para a pessoa Paulo. Problemas conjugais, queridos, impedem orações também de serem respondidas de fato, né? Impede que você tenha um destrave da sua vida. Você está em conflito com alguém que dorme e acorda com você, gente do céu. Aí como é que você quer falar com Deus que você nem vê? Se você não se resolve com quem dorme e acorda com você, como é que você quer se resolver com Deus? Então tem que resolver problema conjugal. E é o que a gente vê? As pessoas levando a vida naquele jeitão, né? Vai empurrando com a barriga. Acontece um problema, não trata, não resolve, não traz honra de volta, né? Para o convívio. E aí quer que Deus responda? Pelo amor de Jesus. Né? Então assim, nós ouvimos nos estudos anteriores todas as formas de oração que nós podemos apresentar para Deus, o poder que a oração tem, e com maestria, né? Pastor Paulo, pastor Djalma, o ministro Samuel trouxeram os estudos para nós, dando essa clareza do poder, da eficácia da oração na vida do cristão. E hoje eu tive uma inclinação da parte de Deus de trazer para nós o quanto somos prejudicados se também não orarmos de forma adequada, com o nosso coração e vida alinhado. Então, existem situações que a gente está batendo cabeça porque quer. Deus ouve todas as orações, mas Ele não dá atenção para aquilo que não está alinhado com o propósito dele. E se a gente fizer essas perguntas no nosso dia a dia, Jesus pediria isso? Deus vai agregar para o teu reino isso? Né? O que adianta você querer um relacionamento, você é todo envolvido com a igreja, né? Todo, né, trabalhado nas coisas do Senhor, e você quer um relacionamento com uma pessoa que não tem nada a ver com esse ambiente? Vamos lá, vamos para a Anne, que ela mesma colocou a vida dela. Poxa, então ela é inclinada para o batuque. Muito provavelmente vai aparecer um batuqueiro na vida dela. Aí é uma questão dela parar e pensar. Pô, tô carente, né? Tô carente. Não estou falando que ela tá? Estou dando exemplo. Porque tem gente que é muito bem resolvido na solitude. Se descobre e percebe o quão bom é isso. Mas de repente, né, ela está carente, o inimigo está vendo que ela está carente, o mundo vê, e aí ele prepara um batuqueiro para ela. Ela fala, chegou o santo homem. Que santo homem, minha filha? Chegou um homem. E aí ela tem uma inclinação com o batuque. Isso vai agregar para o reino ou vai trazer um déficit para o reino em relação à vida dela? É devastação. Entendeu? Nós tivemos alguns casos, mas um me vem à memória agora de uma pessoa que chegou na igreja com a vida sentimental bem arrebentada, tudo, e estava na procura. De repente me aparece com um lá que tinha conhecido, sabe? Passou uma noite conversando com a pessoa em meios virtuais, aí ficou apaixonadíssimo, enfim, foi buscar um infeliz lá na onde que morava, trouxe. Poxa, era uma pessoa envolvida com a obra de Deus, estava, sabe, envolvidíssima com as coisas da igreja, trabalhando na igreja, uma pessoa de um coração inclinadíssimo para o Senhor, olha, convertida de verdade, com certeza, não vou dizer que não, convertida de verdade, uma pessoa frutífera no reino, frutífera na obra, amava a igreja, amava a minha vida, amava aquela coisa toda que ela vivia. A gente se envolveu com essa pessoa,
que não tinha nada a ver com o Senhor. Ela continua amando ao Senhor, mas o negócio não prosperou. Só foi uma mancha que veio para a vida dela, para a história dela. Mais uma mancha, mais um peso que veio para a história dela. Sabe? Então, tirou do reino, porque hoje eu acredito que ela vai na igreja, mas ela não atua. E o atraso também, né? Porque ela estava crescendo. Estava crescendo, despencou. A hora que parou com tudo. Despencou. Então a gente precisa ter entendimento que tem coisa que a gente quer para saciar a carne, os nossos desejos. Mas e no espírito? Soma? Então a gente precisa ter entendimento, gente. Senão a gente está orando, mas não vai ter a resposta que precisa. E muitas vezes vai ter uma resposta na força do teu braço. Porque se eu entrar numa disputa com o Djalma agora por causa desse celular, das duas uma. Ou a gente vai arrebentar esse celular no meio, ou um dos dois vai ficar com o celular. Não sei se inteiro ou se danificado. Mas se eu entrar numa briga com ele, algum resultado vai sair aí. Eu vou dizer, brigar com Deus não é interessante. Amém? Vou dar um negócio aqui que me veio no coração. Uma vez eu fui atender um casal, uma situação problemática dentro do casamento. Eu me lembro que eu passei mais ou menos umas 5 horas sentado conversando. Ouvi um outro, intermediando uma discussão, intermediando o princípio de uma pancadaria. Eu fiquei quase como um juiz de ringue. Depois de 5 horas sentado, depois de 5 horas sentado, o Senhor me fez entender, veio o versículo na cabeça. Eu sentei, olhei para a cara dos dois e disse: eu vou dizer uma coisa para vocês. Salmo 37, versículo 4, diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Eu disse: estou indo embora, não oro mais por vocês, não me procurem. Ah, o senhor não é pastor, pode falar o que vocês quiserem, pode me difamar na cidade inteira, mas eu não vou orar. Por quê? Porque eu vou perder mais 5 horas aqui, eu posso passar 5 noites aqui e nós não vamos chegar em lugar nenhum. Por quê? Porque vocês querem que eu ore para uma reconciliação, mas dentro do coração vocês já estão separados. Você não quer ela não quer você, vocês não se amam, vocês querem atormentar a minha vida e isso não vai acontecer. E de fato, o cidadão catou a mochila e jogou na sala e falou para a mulher: vai embora. E ela foi embora. Ela está sozinha até hoje, ela está sozinha, ela ainda fala comigo, ela está sozinha, feliz da vida, porque é tudo que ela sempre quis viver sozinha, e ele está casado, no ministério, servindo ao Senhor. Então, quer dizer, eu ia perder meu tempo, então tem situações que a gente não tem discernimento. Porque às vezes a pessoa está orando, eu quero que Deus conceda, a pessoa não quer o conselho. A pessoa, na verdade, ela está tentando, não uma solução em Deus, ela está tentando encontrar alguém para colocar o de testa de ferro. Mas se ela se arrepender, ela dizer: eu segui o conselho da pastora, eu segui o conselho, foi fulano que mandou. Então a gente está tendo que ser livre. Amém? Vamos orar. Pai, graças te Glória damos a pela Deus. tua palavra, por Te toda a amo, instrução Jesus. que chega Te até amo. nós. És bom. Graças te damos pelo teu cuidado com as O nossas Senhor é vidas. maravilhoso. Pai, nós estamos aqui, Pai, finalizando essa série de Oh, glória a estudos Deus. e já nos preparando para na Quanta próxima aprendizagem, quinta-feira quanta nós aprendizagem. colocarmos em prática o que aprendemos aqui. Quantas lições. Mas nós não vamos esperar até lá para praticar. Nós vamos Amém. fazer a prática na quinta-feira como É igreja. verdade. Mas como filhos teus, nós vamos Amém. já nos comprometer Em nome em de praticar, Senhor, uma vida de oração É na verdade. nossa casa, no nosso cotidiano. Que o Senhor conduza cada um de nós. Glória a Deus. Eu oro, Pai, crendo que o Senhor trouxe entendimento, Amém. luz ao entendimento de cada um de nós aqui a respeito de uma vida de oração. Sobre o que trava as nossas orações e sobre o que destrava as nossas orações diante do Senhor. Oro para que o Senhor conduza cada um dos teus filhos conforme a tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.